Você já parou para pensar que, no fundo, o maior inimigo que você enfrenta todos os dias não está lá fora? Ele está no espelho, nas suas escolhas, nas suas distrações silenciosas. O curioso é que passamos a vida procurando atalhos, segredos de produtividade ou motivação, quando, na verdade, a chave para transformar tudo está em um princípio antigo: dominar a si mesmo. Parece simples, mas é contraintuitivo, porque o mundo insiste em dizer que o sucesso vem de coisas externas, quando na realidade é dentro de você que a batalha começa. Miyamoto Musashi, o maior espadachim da história do Japão, descobriu isso muito antes de qualquer livro de autoajuda existir. Ele entendeu que, quando você controla seus impulsos, sua mente e seu foco, ninguém mais pode controlar sua vida. E é aqui que vem a parte interessante. Essas mesmas estratégias que decidiram duelos de vida ou morte podem ser aplicadas hoje para vencer os inimigos invisíveis que drenam nossa energia, como procrastinação, medo e redes sociais. Se você já se sentiu travado, sem conseguir sair do lugar, ou com a sensação de que o tempo está escorrendo pelos dedos, prepare-se. Este vídeo vai abrir sua mente para lições profundas e práticas, capazes de transformar não apenas a forma como você encara seus dias, mas como você enxerga a si mesmo. E acredite, quando você dominar o seu mundo interno, o mundo externo deixa de ser uma ameaça. Primeira filosofia de Musashi: disciplina, desapego, coragem e autodomínio. Musashi entendia que viver sem disciplina era como navegar sem leme. Qualquer vento poderia te derrubar. Ele acreditava que cada dia era uma batalha silenciosa contra si mesmo, onde a preguiça, o medo e o excesso de conforto eram os verdadeiros inimigos. Imagine alguém que troca horas de treino por distrações e depois se pergunta por que não evolui. É como tentar afiar uma espada e nunca encostar na pedra. Para ele, disciplina era acordar antes do sol, treinar mesmo quando o corpo pedia descanso e agir sem depender da motivação. Afinal, quem domina a si mesmo raramente é dominado pelo mundo. O desapego de Musashi ia além das posses materiais. Ele sabia que a mente carregada de desejos se torna pesada demais para reagir com clareza. Quando alguém se apega a resultados imediatos ou à aprovação dos outros, fica vulnerável. Ele vagava entre vilarejos com quase nada além de sua espada, porque entendia que uma vida simples deixava espaço para pensamentos afiados. É como hoje, quem está preso ao celular, às curtidas e às comparações digitais, perde energia para criar e agir. Musashi nos lembra que desapegar não é perder, é ganhar liberdade para escolher onde colocar foco. Já a coragem, para ele, não era ausência de medo, mas a capacidade de agir mesmo quando o coração acelerava. Ele sabia que hesitar demais era dar ao inimigo a primeira vitória. Em termos modernos, quantas oportunidades se perdem porque alguém teme críticas ou falhas? Musashi treinava o autodomínio justamente para transformar medo em combustível. Ele acreditava que enfrentar a si mesmo era sempre a batalha mais difícil, e é curioso como essa ideia abre caminho para algo ainda maior. Afinal, a coragem de hoje pode ser o convite para o duelo de amanhã. Segundo o primeiro duelo aos 13 anos, analogias com coragem juvenil, Musashi tinha apenas 13 anos quando enfrentou seu primeiro duelo de espada, e só de imaginar isso já dá um arrepio. Enquanto outros meninos dessa idade ainda exploravam o mundo com curiosidade inocente, ele já encarava a possibilidade real da morte. A cena parece saída de um filme. O garoto franzino, com uma espada quase maior que ele, caminhando com determinação para enfrentar um adulto experiente. Essa coragem juvenil é como o impulso de quem decide abrir seu próprio negócio ou mudar de vida sem garantias.
A diferença está em se jogar mesmo sem ter todas as respostas. Esse duelo não foi apenas uma batalha física, mas uma lição de psicologia e presença. Musashi entrou no confronto acreditando que já havia vencido, não porque era arrogante, mas porque não deixava espaço para dúvidas. Essa mentalidade é parecida com a de um jovem atleta ou empreendedor, que mesmo sem experiência, mergulha de cabeça, acreditando em si. Se ele tivesse parado para pensar em todos os riscos, talvez tivesse recuado. Às vezes, agir com coragem juvenil é o que nos leva a conquistas que a cautela jamais permitiria. O mais interessante é que esse episódio moldou a essência de Musashi. A partir desse primeiro triunfo, ele percebeu que a coragem não é algo que se herda, mas algo que se constrói na prática, em cada ação ousada. Para nós, isso é quase um convite à reflexão. Quando foi a última vez que enfrentamos algo que parecia grande demais para nosso tamanho? Essa chama da coragem juvenil, se bem canalizada, pode abrir portas para desafios ainda maiores. E, curiosamente, Musashi provaria isso anos depois em um duelo que mudaria sua história para sempre. 3. Duelo contra Sasaki Kojiro, em Ganryujima. Exemplo de estratégia e psicologia. O duelo entre Musashi e Sasaki Kojiro em Ganryujima é quase uma obra-prima de estratégia e mente afiada. Kojiro era famoso por sua técnica mortal e sua espada longa, e qualquer um esperaria que Musashi chegasse cedo, preparado, nervoso. Mas ele fez o contrário. Atrasou-se propositalmente, deixando o adversário ansioso e mentalmente desgastado. Esse atraso calculado era mais do que ousadia. Era psicologia pura, mostrando que muitas batalhas são vencidas antes mesmo da primeira espada ser levantada. Quando Musashi finalmente apareceu, veio de forma surpreendente, remando calmamente até a ilha, esculpindo no caminho uma espada de madeira maior que a do oponente. A cena é quase cinematográfica. Ao transformar um pedaço de madeira em arma, ele já comunicava duas coisas: criatividade e confiança. Em nossos tempos, isso é como enfrentar um desafio profissional, usando soluções inesperadas, enquanto o concorrente segue o manual. Ele nos ensina que estratégia é, muitas vezes, ver o tabuleiro que os outros ignoram. A luta em si foi rápida, mas cheia de lições. Musashi venceu Kojiro em um único golpe, provando que preparação mental e leitura do inimigo valem mais do que força bruta. Hoje, podemos aplicar isso em negociações, competições ou na própria vida. Entender o ritmo do oponente, seja ele um projeto complexo ou uma decisão difícil, é meio caminho para a vitória. E essa história, que mistura coragem e genialidade, abre espaço para algo ainda mais fascinante. Como transformar essas batalhas históricas em estratégias modernas para vencer desafios invisíveis do nosso dia a dia. 4. Analogias modernas. Treinamento mental e físico aplicável a negócios, criatividade e superação pessoal. O treinamento de Musashi não era apenas físico, era uma lapidação constante da mente. Ele entendia que um corpo forte sem uma mente preparada é como uma espada afiada nas mãos de quem não sabe lutar. Hoje, essa filosofia se aplica a quem busca crescimento nos negócios, na criatividade ou no desenvolvimento pessoal. Não adianta apenas consumir cursos, abrir planilhas ou anotar ideias brilhantes se a disciplina diária não existir. Assim como ele repetia golpes incansavelmente, nós precisamos repetir ações que constroem resultados, mesmo quando parecem pequenas ou entediantes. Um exemplo prático disso está em como treinamos nossa mente para enfrentar desafios modernos. Um empreendedor que enfrenta uma crise ou um estudante que precisa se reinventar deve aprender a lidar com pressão e incerteza sem perder o foco. Técnicas como meditação, respiração e exercícios físicos simples podem ser o dojo do nosso dia a dia.
Musashi se preparava para duelos de vida ou morte, e hoje nossos duelos podem ser reuniões difíceis, prazos apertados ou decisões de carreira que definem o futuro. A diferença é que ele treinava antes da batalha, e muitos só tentam aprender no meio da guerra. Além disso, o equilíbrio entre corpo e mente é o que desbloqueia a criatividade e a superação pessoal. Quem está cansado, estressado ou desconectado de si mesmo dificilmente encontra soluções inovadoras. Musashi nos inspira a adotar rituais de preparo, como caminhar em silêncio para organizar os pensamentos ou definir metas claras antes de agir. Cada treino mental e físico é uma forma de afiar nossa própria espada. E isso nos leva a pensar em um inimigo muito mais sutil, que Musashi nunca conheceu, mas que talvez nos desafie ainda mais do que qualquer duelo real. 5. As redes sociais e distrações de hoje são nossos inimigos invisíveis. Se Musashi vivesse hoje, talvez não enfrentasse guerreiros armados, mas sim batalhas silenciosas contra telas brilhantes e notificações incessantes. As redes sociais são nossos novos duelos diários, sugando atenção e energia sem que percebamos. Passar horas rolando feeds é como lutar contra um inimigo que nunca se mostra, mas que vai enfraquecendo nossa disciplina pouco a pouco. É curioso como muitos reclamam de falta de tempo, mas entregam suas melhores horas para distrações que não deixam nenhum legado. Essa guerra invisível é mais traiçoeira do que qualquer confronto com espada. A grande armadilha desses inimigos modernos é que eles parecem inofensivos. Ninguém perde um emprego ou uma oportunidade por abrir o celular rapidinho, mas a soma desses minutos vira horas, e essas horas viram anos de estagnação. Musashi jamais permitiria que algo tirasse seu foco antes de um duelo, e nós, muitas vezes, entregamos nossa concentração de bandeja para notificações que não mudam nada em nossas vidas. Para vencermos, é preciso criar pequenas regras, como horários fixos para olhar redes sociais e momentos de desconexão total, transformando o celular em aliado e não em mestre. Quando alguém percebe que está lutando contra inimigos invisíveis, começa a buscar estratégias para virar o jogo. Um truque simples é substituir distrações por hábitos que tragam vitória real. Ler 10 páginas de um livro no lugar de 10 minutos de rolagem infinita, caminhar ouvindo um bom podcast em vez de se perder em comparações digitais. É como se, a cada escolha consciente, a gente desse um golpe certeiro nesse adversário silencioso. E assim, pouco a pouco, criamos espaço para aplicar os ensinamentos mais profundos de Musashi em nossa própria vida e carreira. 6. Dokodu e Livro dos 5 Anéis, transformados em lições para a vida e carreira. O Dokodu, escrito por Musashi pouco antes de sua morte, é quase um mapa de autodomínio e simplicidade. Ele falava em viver sem depender de posses, sem ser escravo de desejos passageiros e sem se apegar a coisas que não podemos controlar. Para a vida moderna, isso soa quase como um guia para manter a sanidade em meio ao caos. Imagine alguém que aprende a dizer não a compromissos desnecessários, que simplifica sua rotina e concentra energia no que realmente importa. Essa pessoa começa a ganhar tempo e clareza, 2 moedas raras no mundo atual. Já o Livro dos 5 Anéis vai além do pessoal e entra no território da estratégia. Ele mostra como pensar em múltiplas camadas, entender o ambiente e agir com precisão. Um líder ou empreendedor que estuda essas ideias consegue se preparar melhor para negociações, mudanças de mercado e decisões complexas. Por exemplo, antes de lançar um projeto, ele analisa o terreno, os inimigos e o ritmo da batalha, exatamente como Musashi faria antes de um duelo. Essa visão estratégica aplicada ao cotidiano transforma qualquer desafio em um jogo de xadrez, onde a paciência vale mais que a pressa.
Transformar esses ensinamentos em lições práticas para a vida e carreira é quase como traduzir a linguagem das espadas para o mundo das ideias. É perceber que cada escolha, cada palavra e cada atitude é um golpe dado ou evitado. Quem internaliza esses princípios aprende a viver com menos ansiedade e a trabalhar com mais assertividade, porque já não reage por impulso. E o mais curioso é que, quanto mais alguém pratica essas lições, mais percebe que o maior adversário sempre esteve dentro de si. E é justamente aí que começa o convite para aplicar tudo isso no nosso próprio caminho, de forma profunda e transformadora. Agora que você conhece as lições de Musashi, a grande pergunta é: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar travado nas mesmas distrações ou vai começar a treinar o seu próprio autodomínio? Pense em quantas oportunidades você já perdeu por hesitar, procrastinar ou se deixar levar por coisas que não importam. E se a resposta te incomodar, ótimo. É o incômodo que inicia a transformação. Imagine como seria sua vida se você aplicasse apenas uma dessas lições ainda hoje. Se decidisse treinar sua mente antes do trabalho, eliminar uma distração digital ou enfrentar um medo que te paralisa, o que mudaria em 6 meses? Essa é a diferença entre quem apenas consome inspiração e quem realmente se reinventa. E Musashi deixou claro: não existe vitória sem prática diária. Então me conta aqui nos comentários qual vai ser seu primeiro passo para dominar a si mesmo. Quero saber de você. E se esse conteúdo te fez refletir, se inscreve no canal, ativa o sininho e continua comigo nessa jornada. Porque cada vídeo daqui é mais uma espada afiada para vencer seus inimigos invisíveis e conquistar a vida que você merece.